2025, que ano pro futebol, hein? Teve de tudo, volta de ídolo, seleção brasileira em crise, um campeão inédito na Europa e olha, os times brasileiros peitando os gigantes do mundo. Então se prepara, porque a gente vai mergulhar agora numa verdadeira montanha-russa de emoções. Olha, essa frase aqui resume perfeitamente o que foi 2025. A quantidade de reviravolta, de crise, de momento histórico foi tão absurda que parecia que o calendário não ia acabar nunca. Foi sem dúvida nenhuma um ano para testar o coração de qualquer um que ama esse esporte. E o ano já começou daquele jeito, sabe? Com o pé na porta. Logo nos primeiros meses, o futebol brasileiro foi da euforia completa ao desespero em questão de semanas. E isso já deu tom do drama que ia ser o ano todo. Cara, o primeiro trimestre foi uma loucura. Em janeiro, pá, a bomba, Neymar de volta para o Santos. Aí em fevereiro, a seleção sub-20 foi do céu ao inferno. Foi campeã, mas tomou um 6-0 histórico da Argentina. E para piorar, em março a seleção principal levou um 4-1 também da Argentina e o Dorival Júnior caiu. No meio desse caos todo ainda saíram os campeões estaduais, um começo de ano absolutamente frenético. E essa volta do Neymar para o Santos não foi só uma transferência, né? Foi um evento, um símbolo. A grande questão que todo mundo se fazia não era nem se ele ia jogar bem, mas se era um reencontro de um ídolo com as suas raízes, sabe? Uma busca por ritmo, por confiança, já pensando na Copa do Mundo de 2026. Bom, depois daquela tempestade toda do começo do ano, o futebol brasileiro precisava achar um rumo. A crise na seleção abriu a porta para uma mudança de comando que muita gente esperava. Enquanto isso, lá na Europa, um gigante finalmente chegava no topo. E a resposta para a crise veio com peso. A confirmação de Carlo Ancelotti, um dos técnicos mais vitoriosos da história, trouxe um respiro de esperança, de prestígio. Foi a grande cartada da CBF para colocar a seleção de volta nos eixos e, principalmente, para acalmar a torcida. Enquanto o Brasil tentava se ajeitar, na Europa uma história estava sendo escrita. Depois de anos e anos de investimento bilionário, de muita expectativa, o Paris Saint-Germain finalmente conquistou a Champions League. Foi um marco, né? Para o clube, para o futebol francês, histórico. Agora a gente chega num dos momentos mais marcantes do ano. O novo Mundial de Clubes com 32 times. Aquilo não foi só um torneio, foi um recado. Um recado de que os clubes brasileiros tinham chegado com uma força que, sinceramente, surpreendeu o planeta. E os resultados foram inacreditáveis. O Botafogo simplesmente ganhou do PSG, o recém-campeão europeu. O Flamengo passou por cima do poderoso Chelsea. E o Fluminense, num jogaço, eliminou a Inter de Milão por 2-0. Foram resultados que fizeram o mundo do futebol parar e prestar atenção na força dos nossos times. E de todos os brasileiros, quem brilhou mais foi o Fluminense. O time não só eliminou gigantes, como fez a campanha mais consistente. Terminou num baita quarto lugar, provando o valor do seu futebol no cenário mundial. De volta para o Brasil, a coisa esquentou de vez. A gente viu placares que entraram para a história e, claro, um debate que dividiu opiniões o campeonato inteiro. A polêmica do VAR. Sabe, uma goleada dessas não é só sobre os 3 pontos na tabela. Vira folclore, vira história. O 8-0 do Flamengo contra o Vitória foi uma demonstração de força absurda. Um daqueles jogos que a torcida não esquece nunca mais. 159. Sozinho esse número não diz muita coisa. Mas em 2025 ele foi o centro de uma das maiores discussões do nosso futebol. Pois é, esse número representa o recorde de 159 intervenções do VAR no Brasileirão. A tecnologia, que veio para trazer mais justiça, gerou um debate enorme. As paralisações, a espera, tudo isso aumentou o nervosismo, mudou o ritmo dos jogos. A pergunta que ficou no ar o ano todo foi essa. Afinal, o VAR mais ajuda ou mais atrapalha? E depois de toda essa polêmica, a gente chega no clímax da temporada. No momento da verdade, onde os campeões são coroados e os troféus mais importantes do continente e do país finalmente encontram um dono. E que final, hein? Um dos maiores clássicos do futebol sul-americano dos últimos anos, valendo a glória eterna. Flamengo e Palmeiras cara a cara, num jogo que parou o continente. E deu Mengão! Com um placar de 1-0, o Flamengo conquistou a América pela 4ª vez. Foi o primeiro clube brasileiro a conseguir esse feito. Uma campanha para entrar para a história, coroada com o título mais desejado do continente. Mas não parou por aí. Na Copa do Brasil, outro confronto de gigantes. 2 das maiores torcidas do país, Corinthians e Vasco, decidindo o título em pleno Maracanã.
E quem fez a festa no templo do futebol foi o Corinthians. Vitória por 2-1 e o Clube Paulista também chegou ao seu 4º título na competição. Mais uma taça de peso para a galeria do Timão. Mas o futebol tem o seu lado cruel, né? Enquanto uns comemoravam, outros choravam. Em 2025, a briga contra o rebaixamento foi duríssima e acabou com a queda de 4 clubes de muita tradição: Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. Chegando ao fim, é hora de botar tudo na balança. Fazer o balanço de um ano que foi, de verdade, histórico. Tivemos o último grande duelo entre os campeões continentais e os assuntos que dominaram as conversas o ano inteiro. No apagar das luzes do ano, o campeão sul-americano contra o campeão europeu. Flamengo e PSG empataram no tempo normal e a decisão foi para os pênaltis. E aí brilhou a estrela do goleiro Safonov. O cara simplesmente pegou 4 cobranças e deu o título mundial para o time francês. Uma atuação absurda. Então, o tabuleiro final de 2025 ficou assim. O PSG deu checkmate, levando a Europa e o mundo. O Flamengo dominou a América do Sul e o Brasileirão. E o Corinthians fez a sua jogada de mestre para ficar com a Copa do Brasil. Cada um na sua estratégia, cada um com a sua glória. E assim a gente fecha essa retrospectiva. Foi um ano que mostrou a força dos clubes brasileiros lá fora, que coroou um rei inédito na Europa e que entregou o drama do primeiro ao último dia. E a pergunta que fica é: será que 2025 foi só um ponto fora da curva? Ou foi o começo de uma nova era, de um novo equilíbrio de forças no futebol mundial? Bom, a discussão está só começando.